34 mil. Esse é o número de estupros registrados no Brasil no primeiro semestre de 2023, último levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso sem contar os milhares de casos subnotificados, que a mulher não conseguiu denunciar o agressor para a polícia. A cada 8 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Isso significa que enquanto você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, pelo menos 4 mulheres vão sofrer algum tipo de violência sexual no nosso país. Por mais que o debate da violência contra a mulher esteja cada vez mais presente na nossa sociedade, os números de agressores não param de bater recordes. E todos os dias, os casos estampam o noticiário brasileiro. Muitos resultando no assassinato de mulheres. Feminicídios. Nessa semana, o jogador de futebol, Daniel Alves, está sendo julgado por ter cometido estupro em 2022 na Espanha. Mas mesmo que o júri decida pela condenação dele, parte da sociedade já inocentou Daniel Alves. Nas redes, diversos comentários questionando a versão da vítima. Ela tinha bebido, a testemunha é amiga da vítima, não tem credibilidade, ela só quer fama, por aí vai. Até o Neymar, ídolo brasileiro, doou R$800 mil para reduzir a pena do amigo. Vale lembrar que o Neymar também já foi denunciado por estupro em 2019 e está envolvido em outros casos de assédio. A decisão sobre o julgamento de Daniel Alves vai dar uma resposta para a sociedade. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre o caso Daniel Alves. A gente está acompanhando o julgamento do jogador brasileiro lá em Barcelona, na Espanha, e eu vou conversar com a advogada Maíra Recchia, perdão. Faz tempo que a gente não conversa com a doutora Maíra, é um prazer recebê-la aqui. No Em Detalhes, na verdade, pela primeira vez a doutora Maíra está vindo. Prazer falar contigo, doutora. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Obrigada. Doutora, vamos falar primeiro sobre a expectativa da defesa do Daniel Alves. É de que ele deve alegar que ele estava sob o efeito de álcool quando aconteceu essa denúncia de estupro numa boate lá em Barcelona. E ele vai tentar uma redução da pena. Inclusive, pelo que eu li, lá na Espanha, essa é uma ferramenta para tentar reduzir a pena. Ele já fez diversas afirmações nesse meio tempo, afirmações de que ele negou totalmente, ele já alegou depois que houve relação sexual, que ele disse que foi consentida. Na sua avaliação, além desse vai e vem todo, como é que está o cenário agora, quando a gente está conversando, sobre a condenação para condenar o Daniel Alves nesse momento e como é que o caso dele pode impactar em outras decisões daqui para frente, inclusive aqui no Brasil também? Gabi, assim, é claro que a gente sempre parte, né, do princípio da presunção de inocência, que vigora não só na Espanha, mas também aqui no Brasil, e também na liberdade da produção da prova pela defesa, né? Aí adstrito a um devido processo legal, as regras que são postas numa audiência, num julgamento, na condição do inquérito policial ou de um processo criminal. Mas isso não é salvo-conduto para que o réu, no caso Daniel Alves, use de todo o subterfúgio possível para tentar enganar ou induzir. Lá na Espanha são 3 julgadores, né, presidido por uma juíza, mas os julgadores em erro. Vale dizer que ele tem modificado, como você bem trouxe, a sua alegação, né, o seu depoimento, pelo menos por 4 ou 5 vezes. Então, isso tudo dá uma fragilidade para o próprio depoimento pessoal do réu, que deve ser o último a ser ouvido, aí também em homenagem às regras processuais penais. Mas essa mudança de depoimento atrai uma fragilidade para a produção dessa prova. Eu acredito que, do jeito que a coisa ela vem sendo tomada, né, pelos depoimentos das testemunhas,
pelo depoimento da própria vítima, pela colheita das provas que foram feitas, tanto no inquérito policial e agora também no curso da ação, a ideia é que ele seja condenado, justamente porque, para que haja uma condenação, o que a gente precisa é de se conformar, de se confirmar os indícios de autoria e de materialidade. A autoria, me parece que é conhecida, né, tanto que ele está preso de maneira preventiva, e materialidade também, todas as provas que estão no processo atraem a materialidade, então provavelmente a condenação vem aí nos próximos dias e ele pode pegar até 12 anos de prisão. Trazendo mais detalhes, inclusive técnicos, sobre como que o caso está agora, o MP ele está pedindo uma pena de 9 anos de prisão e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros pelas sequelas que a vítima sofreu. Ele também precisaria ter a liberdade, o Daniel Alves, vigiada, isso se ele for condenado. E aí, num período posterior à saída dele na prisão, por um período de 10 anos, ele teria que ter essa liberdade vigiada. A vítima está pedindo que ele não possa se comunicar com ela também por um período mais ou menos de 10 anos. E ela não consegue mais trabalhar, esse é o relato. Toma antidepressivos, está fazendo um acompanhamento psicológico. Pela sua experiência, o que seria o ideal? O que a gente pode esperar da jurisprudência para casos desse tipo? E aí a gente está falando, claro, da justiça da Espanha. Mas o que seria o ideal e o que a gente deve ter, como você disse, né, Maíra? A gente deve ter, em breve, de fato, uma condenação do Daniel Alves. Mas ela vai ser a contento? É isso que eu te pergunto. Porque, claro, quando a gente está falando aqui de reparação, a gente está falando de uma reparação jurídica, não que necessariamente essa vítima ela vai ter uma reparação a contento do crime a que ela foi vítima, né? Nesses casos, Gabi, inclusive, é muito triste de acompanhar, porque para além da violência que ela sofreu, a gente vê diversas vezes um outro julgamento da vítima. Vale dizer também que a própria mãe de Daniel Alves, há pouquíssimo tempo atrás, vazou informações sobre essa vítima que estava completamente protegida, justamente para que ela não seja revitimizada, né, que ela não sofra uma outra violência, que ela não sofra mais exposição que atraia aí todo tipo de dano à sua integridade emocional, né? Então, quando a gente fala de reparação, quando o crime já aconteceu, e aí a gente obrigatoriamente vai para a questão da punição e uma eventual reparação, a conta que ele vai acertar agora, exceto a indenização, é com o Estado, né? Então, a pena que ele vai cumprir, seja uma pena de 9 anos, seja uma pena de 12 anos, que me parece que é o que a assistência de acusação também está pleiteando, a família da vítima, em nome da vítima, está pleiteando uma pena de 12 anos, ele vai cumprir essa pena, e aí, se eu não me engano também, ele já pagou uma quantia à Justiça da Espanha para que essa pena possa também ser reduzida à metade, a pena a qual ele for condenado possa ser reduzida à metade, e depois ele vai, uma vez cumprida a pena, ele acertou as contas com a Justiça espanhola, mas a vítima, infelizmente, ainda que ele seja obrigada a não entrar em contato com ela por qualquer meio, ela vai carregar essas sequelas pelo resto da sua vida. Quando a gente vai falar de uma reparação adequada, para além do que é o poder estatal de punir, né, o agressor, o réu, é da gente também começar a falar na proteção da vítima, para que ela não seja revitimizada. O que acontece na Espanha é completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, com as vítimas sendo peremptoriamente julgadas, perguntado a elas que roupa elas estão usando, muitas vezes sofrendo violência institucional, a ponto da gente ter que ter uma lei Mari Ferrer aqui, para proteger as vítimas nos seus próprios depoimentos pessoais. Mas quando a gente fala da reparação, mais do que isso, a gente tem que ter ferramentas de proteção e de educação para que essa cultura do estupro ela seja combatida e não seja reproduzida. Porque é exatamente disso que se trata. As mulheres ainda têm os seus corpos como sendo corpos públicos, né? Ainda são vistos como objeto de satisfação masculina. Não por acaso no Brasil a gente tem pelo menos 3 tipos penais que visam proteger a integridade física da mulher, que é o delito da importunação sexual, que é o delito do estupro, que é o delito do assédio sexual,
porque os corpos das mulheres ainda são vistos como de propriedade de qualquer um, como efetivamente objeto de satisfação. Então, se nós não mudarmos essa cultura mundial de que mulheres não são sujeitos de direitos, que nós não temos garantia, direitos básicos, direito à vida, direito à segurança, direito à nossa integridade física, à nossa liberdade, esses casos tornarão a se repetir. Eu acho que a grande questão, né, eu acho que o grande legado, na realidade, é que essa condenação de um expoente do futebol, né, que é paixão nacional brasileira, um esporte de paixão nacional, vai trazer uma conscientização maior para a população e talvez tenha reflexos até aqui no Brasil, no que diz respeito à condução de casos parecidos. Você tocou em pontos aqui fundamentais. Justamente eu queria te ouvir sobre o quanto as mulheres sofrem quando elas decidem denunciar estupro, assédio sexual, especialmente quando a gente está falando de um homem que tem algum tipo de posição de poder. A gente está falando do Daniel Alves, que é um jogador de futebol conhecido mundialmente, que tem poder aquisitivo. E o que a gente acompanha ainda hoje é justamente a mulher sendo ou desacreditada ou também acusada de querer tirar vantagem em cima disso. Nesse caso, a vítima especificamente estava sendo protegida até ter esse episódio da mãe do Daniel Alves. Quer dizer, se falar em vantagem quando essa mulher quer ter, inclusive, a identidade dela preservada, porque ela tem esse direito, e mesmo que ela não tivesse, que ela fosse uma pessoa também conhecida, eu quero te ouvir a respeito disso, porque, inclusive, muitas vezes os agressores, eles usam como uma forma de estratégia, abrem processo na justiça, querendo inverter a situação. Abrem os processos na justiça contra as vítimas nessa estratégia que também, além de gerar uma revitimização por parte da opinião pública, que é o que a gente está falando, também tem essa violência processual. Existe até um termo para isso, né? Que é essa tentativa de virar o jogo. Eu queria te ouvir sobre isso também, doutora. Infelizmente, Gabi, esse é o modus operandi dos agressores em potencial, porque na realidade eles não ficam só satisfeitos com a violência que eles praticam contra aquelas vítimas, mas a cada oportunidade de praticar outra violência ou utilizar o processo como mais uma ferramenta de perpetuação dessa violência, eles acabam agindo exatamente dessa maneira. No Brasil, é muito triste constatar, essa realidade ela vem mudando, né? Agora a gente também tem o protocolo não é não, mas essa realidade por tempos a fio, as mulheres elas sofriam todo tipo de mazela quando iam se socorrer do judiciário ou das próprias autoridades policiais. Elas acabavam sendo revitimizadas, seja na hora de fazer o boletim de ocorrência, seja na hora de passar por um exame médico, elas acabavam por vezes sofrendo uma outra violência, e quando iam para o judiciário, também não era incomum nós termos juízes conduzindo determinada audiência de maneira completamente catastrófica para as mulheres. E aí, não por acaso, nós tivemos a Lei Mari Ferrer, que visa prevenir, proibir e punir a questão da violência institucional. Agora, um outro artifício que você tocou num ponto muito bom, que eles têm utilizado, é a prática da violência processual, que aí não é a vítima dentro, né, do aparato estatal, sofrendo essa revitimização quando busca ajuda, mas uma nova modalidade de violência que os agressores utilizam. E aí a gente vai falar das ações que eles entram pedindo dano moral, como se a vítima estivesse mentindo, e aí eles teriam direito a uma reparação, das ações que eles entram tentando silenciar as vítimas, de modo que elas não podem fazer qualquer fala pública a respeito daquele caso, e eu sempre falo que é uma censura absoluta daquela vítima que não só utiliza, né, a sua fala como algo para se curar, mas também para se conscientizar outras mulheres nessa valoração. Por vezes o judiciário também dá liminares fazendo com que essas vítimas não possam mais falar. Então, e além disso tudo, não são raras as vezes que nós também vemos nos processos a quantidade de xingamento feito até por outros colegas advogados, utilizando, né, reproduzindo aqueles estereótipos de maluca, desequilibrada, histérica e tudo mais. Aliás,
Vale ressaltar aqui que a OAB da Bahia tem um precedente importantíssimo de que colegas advogados que praticarem violência processual poderão ter as suas inscrições suspensas de 30 dias a 120 dias, se eu não me engano. Então, é um precedente importantíssimo de quem tem o dever de agir com urbanidade dentro do processo. A gente avançou um pouco, e por isso que eu acho que essa realidade ela vem mudando, porque desde 2021 nós temos pelo CNJ uma cartilha que é um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero, que é de obrigação, é obrigatória para aplicação em todos os julgamentos, todos os juízes e juízas têm que utilizar essa cartilha toda vez que alguém do gênero feminino estiver no cerne da discussão processual. E aí isso vem fazendo com que a tônica dos julgamentos no judiciário esteja aqui mudando um pouco para que a mulher, para que tenha esse olhar diferenciado para a questão de gênero e para que as mulheres sejam respeitadas. Porque, infelizmente, até então, até pouquíssimo tempo atrás, aliás, a gente estava travando discussões a respeito da legítima defesa da honra dos homens em casos de feminicídio. Então, esse é um indicativo muito triste do quão atrasado nós estamos nessa temática. Muito bem lembrado, e o caso da Ângela Diniz é muito emblemático para essa história, né? É um caso que repercutiu bastante nos anos 80, 90, e a gente lembra como uma superação, né? Foi uma etapa de superação na justiça para que a gente não repita mais essa ferramenta do machismo dentro dessas ações. Agora, você citou também muito bem, doutor, o caso Mari Ferrer, que foi uma dessas revitimizações de uma pessoa que estava denunciando um estupro, inclusive que resultou numa lei, mas a repórter que denunciou esse caso, inclusive, foi condenada à prisão e centenas de reais em multa, né? 400 mil reais em multa por revelar esse caso, Mari Ferrer. E talvez se não fosse a Shirley Alves, que foi a jornalista que revelou, a gente nem soubesse do caso da Mari Ferrer, não teria causado essa comoção e a gente não teria tido uma lei. Só fazendo esse parênteses aqui, porque eu acho muito importante, quando a gente está falando desse caso, que está tendo tanta repercussão na mídia, a gente dar uma resposta para a sociedade como um todo, né? A gente ter uma condenação a isso também. E nesse caso do Daniel Alves, a gente tem as câmeras de segurança, a gente tem o depoimento da vítima, das amigas dela, do segurança da boate. O que é suficiente para que não só a justiça, mas que para a sociedade acredite no depoimento da vítima? Eu queria te ouvir sobre a importância disso para provar que as leis funcionam e, mais do que isso, para que os protocolos de denúncia funcionam, né? Inclusive porque a Espanha tem um mecanismo diferente. Por exemplo, esse caso aconteceu numa boate e a boate é obrigada a denunciar. Isso eu acho que é um ponto positivo e que serve de exemplo para o mundo todo também. Exatamente. A Espanha tem esse protocolo desde 2018, que visa proibir, né, coibir e prevenir todo tipo de, lá se chama agressão sexual, é o que vale o estupro aqui no Brasil. E esse protocolo foi fundamental para que o ato ele fosse identificado, né, porque a vítima estava extremamente abalada, a princípio parece que não queria falar nem denunciar, e a frase que ela dizia muitas vezes, e que veio a público agora, em virtude do julgamento, é que ninguém acreditaria nela. Né, que é um medo que muitas vítimas têm, porque essas relações de assédio, né, de violência, de grave ameaça, elas mexem muito com uma estrutura de poder, uma estrutura machista de poder, né, então de subserviência das mulheres. E aí é exatamente esse o sentimento que muitas vítimas acabam relatando, o medo de não terem as suas palavras levadas a sério, né, de acabarem sendo descredibilizadas. Hoje, o que nós temos, infelizmente também, assim, longe de querer ter uma visão pessimista, mas também eu tinha até uma frase que a gente utilizava muito, que não eram, às vezes muitas provas não eram suficientes para contestar a negativa de um homem, porque por vezes o judiciário também julgava com base nessa valoração maior do que o réu dizia. Hoje isso mudou um pouco.
a gente tem uma questão de presunção de veracidade, o termo técnico é esse, da palavra da vítima, justamente porque esses episódios de violência, eles, por vezes, se dão só na presença de agressor e vítima. Então, você tem que ter a palavra da vítima como sendo o ponto central da investigação. Claro que não pode ser dissociada de qualquer outro elemento de prova, tem que estar contextualizado, mas havendo o mínimo ali de indícios de que ela está falando realmente aconteceu, a palavra dela tem que ser valorada, tem que ser, ter um peso maior. E, Gabi, eu acho que é importante também a gente ressaltar, porque foi muito recente, que mais uma ferramenta também tentando proteger as vítimas, né, e a valoração da sua palavra, é agora uma decisão recentíssima do judiciário brasileiro, impedindo que questões relativas à vida pregressa da vítima, então, a vida sexual pregressa da vítima, também não podem mais ser levantadas numa investigação ou no curso de um processo, seja ele de natureza civil, seja ele de natureza criminal, porque também era ferramenta de defesa tentar desmoralizar, entre muitas aspas, a vítima, trazendo algo ali da sua vida pregressa. Então, esse ponto também visa proteger aquela vítima que vai denunciar. Então, hoje a gente tem, pelo menos no Brasil, uma série de instrumentos que tentam fazer com que a vítima seja acolhida, que ela seja reparada e que os agressores sejam punidos. Ainda estamos muito longe do ideal, mas o protocolo com perspectiva de gênero, agora esse protocolo não é não, a lei Mari Ferrer, né, essa possibilidade de não mais se falar da vida pregressa da vítima, a valoração da palavra da vítima, todos esses instrumentos utilizados de maneira adequada acabam protegendo essa pessoa que já sofreu uma violência grave, né? A gente está falando de violência que é praticada assim, da pior maneira possível. Uhum. E, doutora, falando em instrumentos, eu queria falar sobre esse instrumento da justiça espanhola e também que a imprensa tem colaborado de uma forma também, um cuidado para não expor essa vítima desse caso. Por exemplo, esse recurso de distorcer a voz durante o depoimento dela. Ninguém sabe quem é essa vítima que está processando Daniel Alves. Isso seria uma maneira de encorajar as mulheres que foram vítimas de violência a denunciar? Porque o que a gente poderia aprender com isso? O que o Brasil poderia aprender com isso, a nossa justiça, no sentido de preservação da vítima mesmo? Isso é fundamental. Infelizmente, a gente ainda vê no Brasil exatamente o contrário. Toda vez que a gente está falando de um crime contra a mulher, o que vem para as manchetes, na maior parte das vezes, é o nome daquela mulher e o que ela sofreu. A esmagadora maioria dos homens acabam sendo protegidos, então o que a gente tem aqui é que os agressores não têm os seus nomes divulgados, né? Então eles acabam sendo eles protegidos. Eu acho que a justiça espanhola ela traz para nós essa possibilidade, né, então, de se proteger ainda mais a vítima, não colocando o seu nome, não divulgando o seu nome, não divulgando o seu rosto, né, fazendo todo um aparato para que nada que possa remeter àquela vítima seja identificado. E eu acho que outra lição de casa que também fica é a celeridade com que tudo aconteceu. Então, o protocolo, né, que, se eu não me engano, chama Nocalen, algo assim, ele foi aplicado de maneira exemplar. Então, tão logo foi identificado, a vítima foi acolhida, a polícia foi chamada imediatamente, todos os indícios de provas foram colhidos naquela oportunidade, a vítima foi amparada, teve acesso ali a um acompanhante, o inquérito ele se desenvolveu, sim, e aliás é uma das teses da defesa, que o investigado não sabia que estava sendo investigado, mas essa é a própria natureza, por vezes, do inquérito policial, justamente para o investigado não tentar atrapalhar o curso das investigações, e aí tudo correu na mais absoluta normalidade, então as provas foram produzidas, ele teve a prisão preventiva decretada rapidamente, porque de fato havia risco de fuga para o Brasil, e aproximadamente aí um pouquinho mais de um ano, a gente vai ver o desfecho desse caso. No Brasil, infelizmente, esses processos ainda são extremamente demorados. A vítima, como você bem disse, é imediatamente identificada, os processos são demorados e a gente, por vezes, também não vê
uma condução aí na colheita da prova de maneira tão exemplar. Então, quando a gente está falando de crimes sexuais, é fundamental que pelo menos essa tríade, né, de proteção da vítima, celeridade processual e uma robustez ali na colheita da prova é fundamental para que a gente tenha a reparação dessa vítima, para que ela não saia mais uma vez revitimizada com o seu agressor ali sendo inocentado. Falando em casos no Brasil, sobre demora de casos no Brasil, eu queria lembrar de um outro caso muito importante, que é o do jogador Robinho, que foi condenado pela justiça italiana por estupro coletivo, 9 anos de prisão, e ele deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Brasil nesse ano, em 2024. PGR e MP já defenderam, inclusive, que o Robinho cumpra essa pena aqui no Brasil. E o tempo da justiça é bem diferente do tempo que a gente gostaria de ver uma resposta, que a gente espera por uma decisão a contento desse caso, né, doutora Maíra? Mas a verdade é que hoje ele está aqui no Brasil em liberdade, porque a Constituição permite, inclusive, a extradição de brasileiros. Então, o que a gente tem hoje é isso, porque o Robinho voltou para o Brasil, antes de ter sido condenado. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre esse caso, se existiria algum instrumento processual para que ele respondesse por esse crime que ele foi condenado na Itália aqui no Brasil, e se você também avalia que existe uma demora para que esse caso se concretize, para que ele responda por isso. Eu acho a mais, Gabi, eu acho que esse foi um precedente que fez com que Daniel Alves ficasse preso preventivamente. A defesa dele fez pelo menos 4 pedidos de liberdade provisória e todas as manifestações contrárias, seja do promotor de justiça de lá, seja da juíza de lá, foi justamente alegando o risco de fuga para o Brasil. Então, esse caso do Robinho, que também ganhou contorno internacional, e a gente está falando de um estupro coletivo, que é gravíssimo, né? É gravíssimo, todos são graves, mas esse é um crime ainda mais escabroso, certamente foi um precedente. E mais, né? Considerando-se ainda a demora depois para que a pessoa possa cumprir pena. Existe um pedido, inclusive, se eu não me engano, tramitando, para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Mas eu sempre falo, a justiça que demora não é justiça. Porque essas pessoas, quando, embora condenadas, se furtam a sua responsabilidade do cumprimento da pena aplicada pelo Estado, elas continuam gozando da sua liberdade e, assim, tirando sarro não só da vítima, quanto da justiça. Então, a justiça que demora, ela não é justiça, né? A gente precisa de uma reparação rápida para que a vítima também possa encerrar um capítulo ali da sua história, né? E possa depois também tocar a sua vida sabendo que, pelo menos dentro da legislação, aquela pessoa ela foi condenada e ela vai ter que cumprir uma pena. O caso do Robinho, infelizmente, é um péssimo exemplo do que a gente tem aqui no Brasil de demora processual. Isso, Gabi, para não dizer dos casos que acabam tramitando aqui, né, que não é o caso do Robinho, mas que a demora processual atrai um instituto que a gente fala que é um instituto da prescrição. Ou seja, a pessoa, ela pode até ser condenada, mas dependendo do tempo que o processo demorou, e ali você tem várias fases de interrupção, recebimento da denúncia, prolação da sentença, mas se dentre um ou outro, né, dentro de um marco e outro, ocorreu ali um decurso de prazo que tem previsão no Código Penal, no Código de Processo Penal, a pessoa pode ser condenada, mas ela pode não cumprir a pena porque operou o Instituto da Prescrição, que é ainda mais grave. A pessoa sequer é responsabilizada, né, penalmente sobre isso. Exatamente. A gente espera ter um desfecho minimamente a contento no caso do jogador Daniel Alves. Foi um prazer conversar contigo, a doutora Maíra Ré, que é advogada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes e ao ICL também, querida. Obrigada, Gabi. É sempre uma honra e uma alegria. E eu sou fã número 1 de vocês. Muito obrigada sempre pelo convite. É recíproco. Um beijo, até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui.
O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. E antes de encerrar, eu quero te convidar para uma aula com o Renato Freitas, que é deputado estadual do Paraná. Ele deu uma entrevista com o Eduardo Moreira, para o Eduardo Moreira, a respeito da história dele. O Renato, que é bastante conhecido por denunciar as elites e também de ser uma figura importante, de ter uma história importante da periferia, mas ele contou bastante sobre a história dele, que não foi casos que não foram revelados ainda. Então, vai ser um encontro bastante importante que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, também é de graça. É um domingo, como é de praxe nas nossas aulas também, mas para você assistir tem que fazer inscrição, então tem que acessar emdetalhesicl.com.br/aula para garantir a vaga e aí poder acessar essa aula gratuita e que vai ser bastante impactante. Muito obrigada, agora sim, você que me acompanhou até aqui, porque a partir de agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição, e todos os episódios também estão disponíveis nas plataformas de áudio a partir das 7, 8 horas da manhã. Até mais! Talvez a pessoa que mais sofre ataques hoje em dia, censura e tentativa de ser calado, seja o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Ele que representa, como poucas pessoas já representaram até hoje na história do nosso país, a voz da periferia e coloca a elite brasileira diante de um espelho para ver a sua hipocrisia. Vai conversar com a gente aqui no ICL no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite, e revelar coisas que nunca revelou até hoje. Informações chocantes e que vão fazer com que todo mundo entenda como é inspiradora, mas como é difícil a luta desse nosso irmão. Se você quer participar desse encontro, se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar também. Você vai ouvir uma das histórias mais fortes, mas talvez uma das mais inspiradoras que você já ouviu na sua vida. Se inscreve agora.